E aí galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Galera, hoje nós iremos dar sequência ao estudo do capítulo 22 do livro de Gênesis. Lembra que nos últimos vídeos eu estudei com vocês o capítulo 22, só que o versículo foi o 1 até o versículo 19. E esses 19 versículos já estudados, eles trouxeram a narrativa do momento em que Deus ele prova a Abraão, pedindo para o patriarca oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. E hoje nós iremos dar sequência estudando o versículo 20 até o versículo 24. Esses 4 versículos que nós iremos refletir, eles irão trazer a árvore genealógica de Naor. Talvez você pense que não existe importância ou não existe lições acerca dos descendentes de Naor ou de qualquer outro personagem. Eu confesso que acaba sendo uma leitura cansativa quando a Bíblia ela traz ali fulano gerou fulano, que gerou fulano, e viveu não sei quantos anos e gerou fulano, e ela traz ali diversos versículos sobre os descendentes dos personagens bíblicos. Acaba sendo cansativa essa leitura, mas existe aqui grandes lições que eu e você conseguiremos extrair através do vídeo de hoje. E eu não irei ler os versículos, irei trazer somente o que existe de melhor para você compreender. Galera, é interessante deixar claro, principalmente para o pessoal que é novo na fé e ainda não sabe, para os veteranos não é novidade, mas quem escreve o livro de Gênesis é Moisés. E quando Moisés ele traz esses 4 versículos aqui do capítulo 22 acerca dos descendentes de Naor, Moisés ele está de certa forma preparando o leitor para os capítulos seguintes. Lembra que a gente tem o capítulo 23 que vai trazer a morte de Sara, o sepultamento dela, e o 24, o capítulo 24, ele vai trazer a narrativa do momento em que Abraão ele chama o seu servo Eliezer e pede para Eliezer ir buscar uma esposa para o seu filho Isaque. E como vocês conhecem a história, essa esposa, Rebeca, ela é trazida dentre os parentes de Abraão, mas isso é conteúdo para os próximos vídeos. Então, de certa forma, Moisés ele está nos preparando, está preparando o leitor, especialmente para o capítulo 24 do livro de Gênesis. Por que você fala isso, Manuelson? Lembra, galera, eu sempre venho falando isso para vocês, que a história bíblica e a história dos personagens bíblicos é uma história de famílias. Quando a gente tem ali algumas guerras e a gente tem a origem dos moabitas, dos amonitas, e a gente tem esse pessoal brigando com os israelitas, a gente tem de certa forma uma briga de clãs que se originaram de famílias. Então assim, nesse momento a gente estudou a história do patriarca Abraão, e a gente tem Abraão, a gente tem o irmão dele, Naor, que é justamente o personagem do vídeo de hoje, e a gente tem Harã. A gente tem Harã gerando a Ló. Lembra que Ló ele vai sair para peregrinar junto com Abraão, que era seu tio, e depois eles se separam. E quando a gente tem aqui Naor ele vai ter 12 filhos. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre os 12 filhos de Naor, mas nesse vídeo é interessante eu trazer para vocês um dos filhos de Naor, e esse filho ele é sobrinho de Abraão, que é Betuel. É um nome
um pouquinho complicado, mas o nome é esse. E Betuel, ele é primo de Isaac, só para você entender o porquê que Moisés trouxe essa narrativa, ou trouxe esses 4 versículos acerca dos descendentes de Naor. A gente tem Betuel, primo de Isaac, e Betuel, sobrinho de Abraão, para você entender. E Betuel, ele vai ter alguns filhos. Quem foram esses filhos de Betuel? A gente tem a esposa de Isaac, que é Rebeca, e a gente tem a Labão, que é irmão de Rebeca. Ou seja, só para você entender, a gente tem Abraão, a gente tem o irmão de Abraão, um dos irmãos, que é Naor, e Naor, ele vai gerar a Betuel. Betuel, ele vai ser irmão dele vai ser primo de Isaac. Então a gente tem 2 primos, e Rebeca, que é prima de Isaac, só que, se não me falha a memória, é prima segunda. Então, quando Moisés trouxe essa narrativa, Moisés, ele estava preparando o leitor, estava mostrando que essa esposa de Isaac era uma prima segunda dele, e de certa forma eles estavam ali todos na mesma família. O versículo ele vai iniciar dizendo, e aí a gente entra de fato nos versículos do capítulo 22, ele vai iniciar dizendo ali que Abraão ouviu que o seu irmão teve filhos. A Bíblia não vai deixar claro, na verdade, como que Abraão ele ficou sabendo sobre esses filhos que Naor teve. A gente tem algumas possibilidades, algumas teorias que são trazidas, e até com base no estudo dos costumes da época. Provavelmente uma caravana teria passado, e essa caravana teria repousado ali na casa de Abraão, e eles contam, essa caravana teria contado para Abraão que o irmão dele, Naor, teve aí 12 filhos ou alguns filhos. Uma outra teoria é que o próprio Naor teria mandado um mensageiro até a casa de Abraão para informar ou falar que ele teria aí ou teve alguns filhos. A Bíblia não vai deixar isso claro. O que é interessante e o que a gente consegue extrair desses versículos é que Abraão, por mais que ele tivesse o clã dele, e aí era um clã extremamente numeroso, ele mantinha relações com seus familiares. Eles não moravam na mesma terra, mas Abraão mantinha esse contato com seus familiares. Tanto que quando Abraão vai mandar Eliezer buscar uma esposa para o seu filho Isaac, ele manda buscar uma esposa dentro da casa dele. Como eu falei para vocês, Rebeca era prima de Isaac e era filha de Betuel, e Betuel também era primo de Isaac, e Betuel era filho de Naor, que era irmão de Abraão. Então, basicamente a lição é essa. Moisés está querendo mostrar que Abraão ele mantinha relações com seus familiares, e esses casamentos que foram constituídos, principalmente com Isaac, eram casamentos a partir de laços familiares. A gente tem, como a gente já sabe, Abraão casando com a sua meia-irmã. A gente vai ter Naor, que é o personagem central do vídeo de hoje. E se eu não estiver enganado, Naor ele vai casar com a sobrinha dele, que era Milca. Lembra que a gente tem, galera, já estou finalizando, Abraão, a gente tem Arã e a gente tem Naor. Arã, ele gerou a Milca, ele foi pai de Milca, e o irmão de Arã, que era irmão de Abraão, casou com a sobrinha Milca, que era filha de Arã. Então, assim, era uma confusão muito grande. A gente tem Abraão casando com a meia-irmã, a gente tem Naor casando com a sobrinha Milca, e a gente tem Isaac casando com a prima segunda, que era Rebeca. Se bem que primo, segundo, a gente não teria aí nenhum problema biológico. Essa prática era uma prática comum
nos dias de Abraão, e posteriormente a gente vai ver isso, essa prática vai ser proibida por Yahvé ou pelo Criador dos céus e da terra. Esse é o vídeo de hoje. Posteriormente, talvez ainda hoje, eu poste um vídeo falando sobre os 12 filhos de Naor e provavelmente o significado desses nomes. Galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Conforme eu for aprendendo e for me encantando pela Bíblia, eu vou trazendo essas descobertas para vocês, esses meus encantamentos com as histórias das Sagradas Escrituras, beleza? Espero que você goste do conteúdo, que Deus continue te abençoando. E galera, vocês que me acompanham, muito obrigado mesmo, eu agradeço de coração. Uma visualização, 2 visualizações para mim já faz uma grande diferença. Isso traz a certeza de que eu não estou aqui sozinho falando para o meu guarda-roupa, tá? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.